Boa noite. Prazer, amados, novamente estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouco, expor um pouco da palavra de Deus nessa noite, tá? Não sei como é que está a transmissão, mas você que está em casa também, seja muito bem-vindo e está convidado a estar aqui com a gente presencialmente. Amém, meus amados? Como já deu para entender, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no livro de Jonas, tá? Nós teremos aí a oportunidade de, durante 4 domingos, estarmos trabalhando em cima do livro de Jonas, tá? Como você sabe, Jonas tem 4 capítulos e cada domingo a gente vai trabalhar em cima de um capítulo por vez, tá? Então a gente vai do capítulo 1 hoje até o capítulo 4 no nosso último encontro aqui de exposição do livro de Jonas. Amém? Então, conto com a sua atenção, conto também que o Senhor esteja conosco aqui durante esses momentos, nos ensinando de forma profunda um pouco mais sobre a sua palavra. Então, já deixa aberto, Jonas, capítulo 1, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, ok? Amém. Antes de iniciarmos a leitura, algumas palavras, tá? É comum que na nossa vida a gente se planeje. E o fato é que na medida que os anos passam, na medida que a gente vai envelhecendo, vamos dizer assim, ou ficando mais maduros, né? Eu prefiro usar essa maneira de falar. Eu não estou ficando mais velho, eu estou ficando mais maduro, né? Então a tendência é que quando a gente vai ficando mais maduro, a gente vai enxergando a vida de uma forma mais real e menos fantasiosa, né? As coisas que você talvez não tinha medo quando era mais jovem, você começa a temer. Então, quantas coisas eu fiz na minha juventude, ali na adolescência, de maneira inconsequente, e que hoje, não só porque eu me converti, mas talvez eu não faria, muito possivelmente muitas delas eu não faria, devido à percepção de consequência que a idade acaba trazendo para a nossa vida. E uma das coisas que nós vamos nos deparando na medida que a gente vai ficando mais maduro é as responsabilidades que a gente começa a ter. E é natural que na medida que essas responsabilidades comecem a chegar à nossa vida e a gente comece a ter uma visão mais clara sobre elas, a gente começa a entender que é indispensável que a gente tenha planos para a nossa vida. Concorda? É indispensável que eu e você tenhamos planos. A gente vai entendendo que ter planos ajuda as coisas a acontecerem, e na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo que é fundamental que esses planos façam parte. Sendo assim, na medida que vamos crescendo, vamos entendendo que é indispensável para nós fazer planos, especialmente quando somos pessoas adultas e a vida adulta traz uma série de responsabilidades, da qual temos que dar conta diariamente. Ter um plano se torna fundamental para alcançar objetivos em nossa vida. Então, quando aprendemos essa estratégia, nós começamos a usar com frequência. Fazemos planos sobre a nossa carreira, fazemos planos sobre os nossos patrimônios, os patrimônios que queremos adquirir, fazemos planos sobre os filhos que queremos ter, ou sobre a vida dos filhos que nós já temos. E é muito comum os pais fazerem planos sobre como querem que seus filhos sejam, onde querem que seus filhos andem, ou coisas nesse sentido. Nós começamos a fazer esses planos. Fazemos planos sobre todas as áreas possíveis na vida, porque nós vamos amadurecendo e entendendo que é necessário ter planos. E se você ainda não entendeu que é necessário ter planos, é importante que você comece a entender. É necessário que a gente tenha planos. São planos em cima de planos e mais planos. O fato é que dentro de uma cosmovisão cristã, nós precisamos reconhecer que muitos dos nossos planos não estão alinhados aos planos de Deus. E não é nada fácil quando isso vem à tona em nossa vida. Nós vamos ver no capítulo 1 de Jonas um retrato, ou um exemplo muito interessante, vamos dizer assim, dessa realidade, onde o plano que foi estabelecido pelo homem não está alinhado
ao plano que foi estabelecido pelo próprio Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. De início, nós já vemos um ponto muito contraditório aqui. Deus enviando o profeta para Tarsis, ou para Nínive, e o profeta indo para Tarsis. Geograficamente falando, era como se o Senhor estivesse mandando ele ir para Quixadá e Jonas estivesse vindo para Fortaleza, né? Guardadas as suas proporções. Mas o que eu quero dizer é que eram cidades totalmente opostas geograficamente. Jonas literalmente estava fugindo daquilo que o Senhor tinha o ordenado. E lembrando que o Senhor não tinha pedido nada a Jonas, o Senhor tinha ordenado a Jonas. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Perceba, igreja, aqui nós temos algumas perguntas que foram feitas para Jonas. Primeira, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Obviamente, nesse sentido, o Senhor usou dessa situação de sorte para apontar para a pessoa de Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Algumas perguntas, alguns questionamentos sobre quem era o profeta, que até então eles desconheciam. Versículo 9. Jonas responde e diz o seguinte: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? E aí é curioso, porque você tem um profeta que reconhece que serve ao Deus do céu, da terra, do mar, e mesmo assim foge desse Deus, mesmo sabendo que esse Deus é o Deus da terra, do céu e do mar. Pois aqueles homens, e eles dizem, né? O que é isso que você fez, Jonas? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E perceba que esse Senhor aí é com S maiúsculo, então significa que é o nosso Senhor. Porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito a quem? O Senhor. E agora não mais os deuses do qual cada um desses marinheiros acreditava,
mas agora eles temeram o Senhor, ao mesmo Senhor de Jonas, ao mesmo Senhor de nós. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. O Senhor ordenou que o grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Amém? É maravilhoso quando nós nos deparamos com o livro em si de Jonas, porque muitas aplicações, muitas percepções podem ser retiradas desse ensinamento. Por sinal, muitas das percepções que que fizeram parte, pelo menos da minha vida, foram aplicações muito equivocadas a respeito do livro. Justamente porque você tem uma infinidade ali de possibilidades de fazer determinadas aplicações, só que na medida que você não respeita o que o texto está trazendo, essas alegorias ou aplicações acabam se tornando uma coisa que não tem muito a ver com o que o texto está trazendo. O fato é que do versículo 1 ao versículo 3, nós enxergamos alguns pontos que são muito relevantes para nós. E nesse início do texto, nós encontramos algo relacionado à missão indesejada que Jonas tinha junto a Deus. Ou a missão indesejada que o Senhor estabeleceu para a vida desse mensageiro. Jonas, um profeta, que já existiam relatos em 2 Reis, no capítulo 14, de profecias que Jonas já tinha feito. Então ele já era um profeta que estava em execução. Ele não era um profeta que estava indo para uma primeira missão. Era um profeta que já vinha com o seu trabalho. E como vocês sabem, e como nós sabemos, um profeta no Antigo Testamento, e nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento, diz respeito a um homem que Deus escolheu para falar em nome dele ao povo, porque até então Jesus não tinha vindo, a nova aliança, a aliança que vivemos, ainda não tinha sido estabelecida. Sendo assim, Deus escolhia esses homens, e esses homens falavam em nome de Deus. E essa era a função de Jonas. E esse foi o direcionamento de Deus para Jonas. Então, entenda, no primeiro momento, que não há nada de novo aqui para Jonas. Deus falando com ele, que era profeta, para falar algo em nome de Deus. Simples. Essa já era a função de Jonas. Esse já era o trabalho que Jonas fazia. Mas existia nessa missão, em especial, um detalhe que fazia muito diferença para Jonas. Que talvez não fizesse diferença para outros profetas, mas que para Jonas fazia muita diferença. É interessante como na nossa vida tem determinadas coisas que são muito difíceis para alguns irmãos, que essa mesma coisa para um outro irmão que está do lado é muito simples. E esse era um caso muito característico aqui desse contexto. Talvez para outros profetas, fazer isso que Jonas tinha que fazer, ir até a Nínive e entregar a mensagem de juízo para Nínive, fosse algo muito simples, mas para Jonas não era. E nós vamos entender, não só hoje, mas nos demais domingos que tivermos reunidos, que esse era de fato um problema muito significativo que existia no coração desse mensageiro. Então nós entendemos que existia aqui no início de tudo uma missão indesejada para Jonas. E ele tinha alguns motivos para isso. Jonas tinha que entregar uma palavra de juízo. Veja comigo aqui no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 1 diz assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A Bíblia não é sobre a solução dos nossos problemas humanos, meu amado. Assim como para a realidade de Jonas, assim como para com Jonas, enquanto mensageiro de Deus, nós precisamos entregar uma mensagem a esse mundo. E parte dessa mensagem é uma mensagem de juízo. Amém? Amém foi fraco, amém? Parte da mensagem que nós temos que entregar para esse mundo é uma mensagem de juízo. A mensagem que chegou até a mim no momento que tomei o encontro com Cristo foi uma mensagem de juízo. Porque por mais que eu compreenda que Jesus me ama, por mais que eu compreenda o que Jesus fez por mim na cruz, eu preciso reconhecer quem eu sou e para onde eu estava caminhando sem Cristo.
e o que estava destinado para a minha vida sem Jesus fazendo parte dela. É uma mensagem de juízo. Ele tinha que pregar para ninivitas, homens cruéis. Duas limitações humanas muito claras nós podemos enxergar nesse primeiro momento. A primeira é que nós só enxergamos até a curva, meu amado. Enquanto seres humanos, nós temos uma limitação clara, que é enxergar só até a curva. Se nós formos aqui para a pista e nós olharmos adiante, nosso lado aqui, esquerdo aqui, né? E nós quisermos enxergar alguma coisa que esteja para além dessa curva, onde fica o posto, nós não vamos conseguir. Correto? Porque essa é uma limitação nossa. Não só no sentido geográfico, mas também de maneira mais ampla a respeito da nossa própria existência. E Jonas tinha, assim como nós, essa grande limitação. A dificuldade de enxergar para além da curva. E quando nós não conseguimos enxergar para além da curva, meu amado, e mesmo assim precisamos fazer algo, nós precisamos fazer pela fé. A verdade é que, na grande maioria dos desafios na nossa vida, o ponto central da decisão que vamos tomar vai passar pela fé. Porque a nossa relação com Deus é uma relação de fé. E não porque Deus não poderia, de maneira clara, física e palpável, estabelecer uma relação e determinar e mostrar para a gente tudo em um telão. Ele poderia fazer isso comigo e com você. Ele não faz. E a fé se torna algo indispensável a partir disso na vida de qualquer cristão. Reconhecer que nós não conseguimos enxergar para além da curva é uma etapa do problema. Mas existe um segundo problema nesse sentido aqui. É que além de termos essa limitação de só enxergar até da curva, e muitas vezes ter uma fé que dificulta essa relação de confiança com Deus, ou em Deus, a nossa lente de percepção, muitas vezes, tende a ficar manchada pelo pecado e pelos ídolos que existem no nosso coração. Então perceba, há dois problemas centrais aqui. Primeiro é essa limitação que nos força a ter que estabelecer uma relação de fé com o plano de Deus na nossa vida. Segundo, é que além de ter essa limitação e ter que estabelecer uma relação de fé, ainda assim, a nossa visão humana é manchada e fica turva por conta do pecado que habita em nós. De que sentido? Ou em que sentido? O que eu estou querendo dizer é que mesmo enquanto filhos de Deus, mesmo que você já tenha tomado um encontro com Cristo, mesmo assim, o pecado, ele tende a estabelecer, ou buscar estabelecer espaço na nossa vida. E esse processo, muitas vezes, faz com que a nossa visão, com que a nossa interpretação esteja manchada. E estando com a visão manchada, ou estando com a lente manchada, nós temos dificuldade de enxergar o que precisa ser enxergado. Especialmente quando nós não estamos basados na palavra, mas isso não é do caso de Jonas. Em segundo lugar, especialmente quando o nosso coração tem construído ídolos e nós temos mantido esses ídolos dentro deles. Quando o Senhor ordena missões indesejadas, a tendência do mensageiro é fugir. Tem alguma novidade nesse caso aqui para você? Você já deve ter lido a Bíblia toda. Eu vou concluir que sim. E já deve ter lido mais de uma vez. Eu vou concluir que sim também. Vou dar uma colher de chá para quem ainda não se converteu, para quem ainda está entrando aí na fé. Mas os que já têm um tempo maior na fé, eu quero concluir que você já leu a Bíblia toda e que você já leu mais de uma vez. Mas pelo menos você deve conhecer personagens muito conhecidas e muito faladas no contexto bíblico. E quando nós olhamos para esses homens, nós não vemos algo tão diferente do que Jonas fez. Quer alguns exemplos? Por exemplo, Moisés. Deus escolheu Moisés para liderar os israelitas para fugir do Egito.
Moisés inicialmente resistiu, alegando que não era eloquente o suficiente para convencer Faraó a libertar o povo. Mas Deus prometeu estar com ele e ajudá-lo a falar. Moisés acabou aceitando o desafio, liderou os israelitas para a liberdade. Mas ele resistiu. Outro, Gideão. Deus escolheu Gideão para liderar os israelitas na batalha contra os midianitas. No entanto, Gideão inicialmente resistiu, alegando que era o menor da tribo e não era poderoso o suficiente para derrotar os inimigos. Deus o encorajou e prometeu estar com ele na batalha. Gideão acabou aceitando o desafio, liderou os israelitas para a vitória. Elias. Deus ordenou para Elias confrontar-se o rei Acabe e sua esposa Jezabel por sua idolatria. Elias inicialmente resistiu, alegando que os profetas de Deus estavam sendo mortos e que ele estava sozinho. Mas Deus o encorajou e prometeu estar com ele. Elias acabou enfrentando Acabe e Jezabel e mostrando que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Por último, Jeremias. Deus chamou Jeremias para enfrentar, ou para ser um profeta a pregar ao povo de Judá. Jeremias inicialmente resistiu, alegando que era jovem demais e não sabia falar bem. Mas Deus o encorajou e prometeu estar com ele. Jeremias acabou aceitando o desafio e pregando a palavra de Deus, apesar da oposição e perseguição que enfrentou. E aí, nós poderíamos continuar um pouco mais com alguns exemplos bíblicos. Então, o fato é que essa resistência do homem diante de Deus e uma missão indesejada, normalmente faz com que o homem queira fugir desse desafio. Eu lembro bem, quando me refiro a essa situação, quando, por exemplo, você está num grupo e você pede alguém para orar, um irmão que normalmente é novo convertido. Eu fiz muito isso, né? Evitava o máximo possível orar. No início, quando comecei a ser convidado para pregar, tentava me desvencilhar ali para não me chamar para pregar. Porque são áreas que em algum momento vão sendo um desafio na nossa vida. Vão sendo um ponto de incômodo na nossa vida. Então é natural que quando você se sinta desafiado a fazer algo que você se sente seguro em fazer, é natural que de alguma forma você tenha mais aceitação desse desafio. Por isso que tem uma perspectiva muito equivocada no meio de cristãos, que é a ideia de que se você precisa saber se o que você vai fazer é algo bom ou ruim, é da vontade ou não de Deus, analise se seu coração está em paz, porque se ele estiver em paz pode fazer. E isso é muito equivocado, porque eu te pergunto, meu amado, essa noite, você que está aqui, você que nos assiste em casa, olhando para esse primeiro capítulo aqui, e é só o primeiro capítulo, no segundo dá uma piorada. Olhando para o primeiro capítulo aqui de Jonas, e olhando para o desafio que Deus tinha para Jonas, o coração de Jonas estava em paz, sim ou não? O coração de Jonas estava em paz? Não estava, gente. Jonas pede para morrer a cada 5 minutos, no livro inteiro. Jonas não estava em paz. Esse era um convite de Deus, sim ou não? Era uma missão de Deus? Sim. Jonas queria ir para Nínive, mas Deus queria que ele fosse. Isso acontece muito na nossa vida. E quando a gente cai na cilada de que, meu coração está em paz, então é isso que eu tenho que fazer, engano seu. Eu não estou dizendo que não vai haver momentos que seu coração vai ficar em paz quando Deus te der um direcionamento. Eu só estou dizendo que não é simples assim, porque ainda aqui nós lutamos contra um corpo que é pecador. Ainda aqui nós ainda temos um coração e uma carne inclinado a pecar. E pecar é bom, meu amado. E ficar na zona de conforto é bom, não é verdade? Porque se não fosse, a gente não era tentado. Então, que tentação é essa de uma coisa que eu não gosto de fazer, ou que não vai me dar prazer? Se é uma coisa que não me dá prazer e que eu não tenho interesse nela, então não vai me tentar. Só me tenta porque, de alguma forma, eu tenho uma inclinação a querê-la. Então, meu amado, muito cuidado com essa ideia de que estar com o coração em paz, estar com o coração tranquilo, é a assinatura de Deus de que você pode ir em frente. Não. Não é simples assim. Jonas estava extremamente incomodado.
Jonas pediu a morte durante vários momentos desse texto. E nós temos um momento muito crucial ainda aqui no primeiro capítulo, onde Jonas, diante dos marinheiros, já sabendo quem ele era e reconhecendo que aquilo era fruto da obra de Deus, o que é que Jonas pede para que os marinheiros façam? Jogar no mar. E aí você pode imaginar, Jonas, como Jonas é um homem bom, ele quis salvar os marinheiros. Jonas queria morrer, meu amado, mas não queria obedecer a Deus. O coração de Jonas estava em qualquer estado emocional que você possa imaginar, menos em paz. Jardel, então Jonas não era crente. Jonas, o que é que o versículo 2, o que é que o versículo 1 fala? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O Senhor estabeleceu uma comunicação de profecia através da vida de Jonas. O Senhor, o próprio Deus escolheu Jonas. Não é Jonas que está chegando para as pessoas e dizendo, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida e que Ele mandou profetizar exatamente para você dessa forma. Não, meu amado. Nós temos aqui a palavra viva nos relatando de forma clara que a palavra de Deus veio para Jonas. Jonas, se a gente for contextualizar aqui para a nossa realidade, Jonas era um crente. Nada disso de que Jonas não era crente, não. Jonas era um crente, Jonas era um profeta de Deus. E como eu já falei, existem relatos de Jonas já profetizando antes desse acontecimento aqui. E esse mesmo Jonas preferiu a morte do que obedecer ao próprio Deus. E que coisa absurda é essa, Jardel? Como é que uma pessoa que é crente, uma pessoa que conhece a Deus, e você viu no texto que Jonas sabia quem era Deus, ainda assim prefere a morte do que obedecer ao próprio Deus? Do versículo 4 ao versículo 12, nós vemos o início dessa resposta se desenvolver para a gente. E nós podemos dizer que nesse período aqui, ou nesse espaço aqui de versículo, nós temos os ídolos aceitáveis, que muitas vezes permeiam e sustentam e fazem casa no nosso coração, assim como fizeram no coração de Jonas. Homens pagãos tinham uma maior necessidade de intervenção divina do que o próprio profeta de Deus. Lê comigo no versículo 4, o que é que o texto que nós já lemos nos fala. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, fazia o quê, amado? Descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Os pagãos estavam muito mais envolvidos em tentar encontrar uma intervenção divina do que o próprio profeta de Deus. Até aqui, eles ainda estavam no engano. Porque você vai perceber que eles buscavam os seus deuses. Você vai ver que vai estar com D minúsculo aqui. Então se refere que eles não estão ainda buscando uma salvação ou uma intervenção do Senhor ou do Deus, que era o mesmo Deus de Jonas. Ainda era uma variedade. Cada homem daquele ali acreditava em alguma ideia de Deus, que não era ainda a ideia do Deus que eles estavam prestes a conhecer através de Jonas. Então você percebe inicialmente que os homens pagãos, no momento da tribulação, estavam muito mais envolvidos em tentar encontrar uma intervenção divina do que o próprio Jonas, ou do que o próprio profeta de Deus. Jonas conhecia bem Deus. O seu problema era no coração. Versículo 9, lê comigo. E aqui nós começamos a entender o contexto tão problemático na vida de Jonas, que fazia ele buscar a morte e não obedecer a Deus. Jonas respondeu, versículo 9: Eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Quando nós olhamos para esse versículo, e aqui Jonas está respondendo uma série de perguntas que foi feita no versículo anterior. Qual é a primeira coisa que Jonas deixa claro? Eu sou? Jonas tinha uma relação problemática. Um ídolo estabelecido no seu coração com a sua nacionalidade. Jonas hebreu, vindo de um povo em que Deus abençoou, vindo de um povo escolhido de Deus, salvo por Deus, que Deus intervém, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, de um Deus salvador, e agora sendo desafiado pelo esse Deus a levar uma mensagem para homens cruéis, que não eram da mesma nacionalidade de Jonas, e Jonas não estava nem um pouco interessado que esse povo recebesse a misericórdia de Deus. Percebe qual era o problema de Jonas? No coração de Jonas existia uma idolatria do tamanho da sua nação. E aqui nós temos um contexto bem específico ali da época. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós criamos aldeias, nós criamos um grupo de pessoas que na nossa percepção são merecedores da bondade, da misericórdia e da salvação de Deus. E muito dessa construção equivocada que a gente faz é baseada pelos ídolos que a gente carrega em nosso coração. Então, muitas vezes nós cantamos e dizemos que a salvação é do Senhor, que Ele é bom, misericordioso, que Ele salva qualquer um, que não é por obras, mas que na verdade é a intervenção de Deus na vida do homem, Ele que sabe, Ele que escolhe quem quer. Nós dizemos amém para o pregador quando ele anuncia essa verdade e lê o texto bíblico que aponta para isso. Mas no nosso dia a dia, em muitas situações, nós nos negamos a entregar uma mensagem de salvação para alguns perfis que a gente cria algum nível de aversão. Jonas passava por esse problema de uma forma muito profunda, meu amado. Porque a coisa aqui com Jonas era tão profunda que ele escolheu a própria morte do que obedecer e anunciar a mensagem de juízo para o povo. A primeiro momento, parece que a resistência de Jonas em não ir para Nínive e ir para Tarsis é porque os ninivitas eram homens cruéis. Ah, não, ele vai ter que pregar para um povo que não é o povo dele, e esse povo é conhecido por ser um povo muito cruel, um povo muito perverso, que não tinha pena nenhuma de outras nações, e que matava mesmo, e matava com crueldade. Homens da pior realidade possível. E parece que Jonas não quer ir porque ele está com medo. Assim como alguns relatos que eu citei aqui, de outros homens que receberam a missão de Deus. No caso de outros profetas, essa pode até ser uma verdade. A ideia de que não conseguiria, a ideia de que iria morrer, e por conta desses fatores resistir em obedecer a Deus na sua direção, ou na ordem que Deus tinha dado. Esse não é o caso de Jonas, meu amado. Jonas não queria discutir isso com muita clareza. Se isso um dia foi dúvida, ou se ainda era dúvida para você, que isso fique bem claro. O fato que fez Jonas resistir em ir para Nínive não foi com medo do que poderia acontecer com ele em Nínive, mas foi pior do que isso, meu amado. Jonas não queria ir para Nínive porque ele sabia que Deus era misericordioso e bondoso o suficiente para salvar aquele povo. Olha que loucura. Jonas resistiu e buscou a própria morte para não ver um povo, especificamente o povo ninivita, sendo alvo da salvação de Deus. E nós estamos falando de um profeta. Até onde, ou até quando, justificaremos as limitações da missão de Deus em nossa vida? Jonas preferia morrer a obedecer à voz de Deus, e isso nos leva a uma pergunta:
o liberalismo ou a evitação de conflitos tem feito parte da nossa vida ao ponto, ou até mesmo o legalismo, ao ponto de estarmos lutando contra os direcionamentos de Deus na nossa vida? Existem ídolos no nosso coração que precisam ser derrubados para que, de fato, missões, para que, de fato, a obra e o plano perfeito que Deus tem para a nossa vida precise andar. E eu não estou dizendo aqui que o plano que Deus tem para você e para mim, ele fica dependente da minha decisão de se quebrantar ou não. Não é isso, meu amado. Seria muita contradição com o que eu já prego aqui nessa comunidade. O que eu estou dizendo é que na existência de ídolos que estão estancando, que estão dificultando o plano de Deus se cumprir através da sua vida, ele vai te levar à maior profundeza possível para que seu coração e o meu seja transformado. Porque se ele quiser nos usar, meu amado, e ele tendo um plano perfeito, e ele tem um plano perfeito para cada um de nós, não há ídolo, não há empecilho causado pelo pecado que seja suficiente para impedir que isso aconteça. O fato é que quanto mais resistente nós formos, quanto mais resistência a gente tenha, mais dolorosa será o processo, ou mais doloroso será o processo de transformação da nossa vida. Assim como foi com Jonas. Do versículo 13 ao versículo 16, nós vemos um Deus que faz o improvável. Houve um ato de misericórdia dos homens no versículo 13, e nós podemos ver isso acontecendo. Diante da revelação de Jonas, ou do pedido de Jonas, que eles deveriam jogar Jonas ao mar, em vez disso, os homens, versículo 13, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas não queria salvar os marinheiros. Não, eu já pontuei isso aqui. Jonas queria continuar fugindo da missão de Deus. Seu coração endurecido, a sua resistência em relação a um povo que deveria receber a misericórdia e a bondade de Deus na vida deles, e que deveria se arrepender do que tinham feito, ainda se mantinha resistente em negar essa mensagem chegar até o povo. E no versículo 15 nós vemos que eles louvaram ao Senhor. E é interessante, amado, porque nós vemos aqui um profeta de Deus, teimoso, numa profundidade de resistência à vontade de Deus tremenda, com um grande problema de idolatria no seu coração, e ainda assim nós temos pessoas sendo alvos da salvação do Senhor através da vida dele. E uma coisa muito importante precisa ficar ressaltada para nós diante dessa situação. É que mesmo que você não tenha sido transformado, mesmo que os ídolos ainda permaneçam na minha e na sua vida, resistentes, e ainda a gente ainda esteja num processo de transformação da parte de Deus, ainda assim, a obra de Deus, ainda assim, a salvação de Deus na vida dos homens, não irá cessar por conta de nós. Nós vemos aqui um amor profundo da parte de Deus pela vida de Jonas. Um amor que fez esse Deus se propor a trabalhar o coração do seu mensageiro. Um amor que, mesmo sabendo a realidade difícil que se encontrava no coração de Jonas, se propôs a gastar tempo, se propôs a gastar energia
se propôs a fazer um plano perfeito para que esse mensageiro tivesse o seu coração trabalhado. Os homens mais improváveis se renderam a Deus diante do profeta com o coração endurecido. Às vezes encontramos mais sensibilidade dos homens que não tomaram encontro com Cristo do que de próprios cristãos. Você já passou por isso? Conviveu com alguém que muitas vezes até negava a fé ou negava a existência de Deus, e na convivência com essa pessoa você acabava encontrando mais sensibilidade do que de alguns irmãos que você congrega? Eu já passei por isso muitas vezes. De estar com um problema significativo na minha vida, de a igreja saber da dificuldade que eu estava passando, e eu receber amparo dos meus colegas de trabalho, ou de pessoas que não tinham compromisso nenhum com a Bíblia. Não sei se você já viveu isso, eu já vivi. E é triste você vivenciar, enxergar ações de cuidado, de bondade, por mais que a gente possa questionar as motivações, mas o ponto aqui é você encontrar amparo, você encontrar uma relação de cuidado com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm um compromisso com a verdade de Deus e não conseguem encontrar amparo dentro do corpo de Cristo. O fato de sermos crentes em Cristo não determina que nós naturalmente ou automaticamente vamos sair fazendo o que é correto, o que é justo, o que é acertado na nossa família, na nossa igreja e nas nossas relações. Não se engane, meu amado. Eu e você, mesmo após a nossa conversão, nós precisamos ser quebrados e moldados pelo Senhor diante das nossas idolatrias. Idolatrias essas que, como eu falei no tópico anterior, muitas vezes são ídolos que nós minamos. Aí você pode se perguntar, Jardel, mas como é que eu vou sustentar se eu sei que é um ídolo que está no meu coração e eu sou crente de verdade e eu leio a Bíblia e eu oro e eu vou para a igreja? Como é que eu mantenho intencionalmente esse ídolo no meu coração? Existem duas palavras que podem definir muito bem como isso acaba acontecendo na vida de um cristão: legalismo e libertinagem. Porque quando você olha para esse ídolo, você não vê um ídolo, você vê justiça de Deus. Você está com sangue na boca, esperando qualquer irmão vacilar para tacar disciplina nele, e você justifica que é isso, porque Deus é um Deus de juízo. E os irmãos, e essa pessoa não pode envergonhar o nome da igreja, não pode envergonhar o nome de Jesus. Então você entende? Você vai encontrando justificativas aceitáveis para manter um ídolo no seu coração, que se chama legalismo. A libertinagem é a mesma coisa. Você vai mantendo um ídolo no seu coração, que se chama libertinagem, e o seu discurso é que Deus é amor, que Ele quer você como você está, e que Ele não faz tanta questão assim de mudar a sua vida, porque Ele é amor incondicional por você, e que Ele veio para salvar todo mundo e não importa. Ou discursos semelhantes a esse, quando na verdade no seu coração você tem uma resistência às leis de Deus. Quando na verdade no coração muitas vezes dessas duas pessoas, ou a realidade de uma dessas duas pessoas, ou das duas, é porque é um indivíduo que nem se converteu ainda, só está inserido na cultura gospel, evangélica, por algum motivo. E é interessante porque recentemente eu vi um vídeo curto que, dentro de um contexto específico, o pregador lá narrava alguns fatores e ele dizia: meu irmão, pode ser um bocado de coisa esse seu problema. Várias coisas podem estar levando você a esse problema aqui na sua vida. Mas você nunca pode desconsiderar que uma delas é o fato de que você pode não ser salvo. É mentira. Por mais duro que seja, é uma verdade. E a gente precisa ter essa consciência de desdobramento da palavra de Deus em nossa vida. O legalismo e a libertinagem muitas vezes estão disfarçadas em nosso coração com frases bonitas que têm até referência bíblica para justificar.
Jonas não entendia que estava errado, meu amado. Jonas não entendia que estava errado. Às vezes encontramos mais sensibilidade nas pessoas de fora do que na igreja. E essa frase precisa ficar muito gravada em nosso coração. E isso precisa nos incomodar. Como é que eu vou encontrar mais sensibilidade de pessoas que não conhecem a verdade, que não têm a Bíblia como referência na sua vida, do que da igreja? Até que ponto nós colocamos em um lugar de incômodo para servir a Deus? A insensibilidade do mensageiro jamais será capaz de diminuir a misericórdia de Deus sobre a vida do homem. Por último, no versículo 17, nós temos o plano perfeito. E nós enxergamos então que existe um plano perfeito de Deus dentro desse capítulo. E não só dentro desse capítulo, mas dentro de todo o livro. E não só dentro de todo o livro, mas dentro de toda a Bíblia. E não só dentro da Bíblia, mas existe um plano perfeito para a igreja do Senhor dos dias de hoje. Existe um plano perfeito de Deus para a nossa vida de forma pessoal. Deus tem um plano perfeito para mim e para você. E Jardel, por que esse plano é perfeito? É porque eu consigo enxergar e entender que ele é perfeito? Aí é que está, amado. Você lembra da ideia de o ser humano só conseguir enxergar até a curva e não conseguir enxergar para além da curva? Exatamente isso. O plano é perfeito e ele é perfeito porque ele é de Deus. Isso é suficiente para você, meu amado? Pergunte isso para você essa noite. Acolher um plano da parte de Deus e aceitar que ele é perfeito pontualmente, porque ele vem de Deus. Isso é aceitável para você? Ah, Jardel, mas se eu não entender? Mas é um plano de Deus. Ah, Jardel, mas se eu não concordar? É um plano de Deus. O fato de você ou eu não concordarmos, ou não estarmos entendendo, ou até mesmo estarmos passando por dores no processo do plano de Deus para a nossa vida, não muda a perfeição do plano. Jonas ainda não tinha entendido, mas o que Jonas passava fazia parte de um plano perfeito de Deus para a vida dele. Não tinha a ver com os ninivitas, não tinha a ver com os marinheiros, tinha a ver com o coração do mensageiro. Deus, antes mesmo de chegar até Jonas e enviá-lo para Nínive, no versículo 1 e o versículo 2, Deus já sabia do ídolo que existia no coração do mensageiro. E a mensagem, ou a tarefa indesejada que o mensageiro teria que cumprir, já fazia parte de um trabalho da parte de Deus, ou de um plano perfeito de Deus, para trabalhar o coração do seu mensageiro. O que Deus precisa trabalhar no nosso coração, meu amado? O que Deus precisa trabalhar no seu coração? Qual é o ídolo aceitável que você tem sustentado na sua vida e tem usado versículos para santificá-lo, ou fazer com que ele não gere incômodo para você? O foco de Deus era transformar o coração duro de Jonas. Veja que não era conhecimento a mais que Deus estava propondo para Jonas. No livro e no capítulo 1, nós vemos que o que Deus está trazendo para transformar Jonas não é mais conhecimento sobre quem Deus era. O que Deus está fazendo com Jonas, ou o que Deus fez com Jonas, era uma mudança no coração de Jonas. Terão ídolos em nossa vida que não serão retirados por teologia ou mais estudo bíblico. Estudo. Livro de comentário bíblico. A última Bíblia que saiu de estudo bíblico. Mais leitura do texto bíblico. Mais conhecimento exegésico do texto. Não. Existem batalhas na nossa vida, ou existem mudanças na nossa vida, que não serão por mais conhecimento técnico da Bíblia, ou teológico sobre a Bíblia. Existem ídolos que serão, ou só irão sair da nossa vida, após vivermos situações difíceis.
após ser quebrado por Deus. Porque o nosso coração é como o de Jonas. E por mais que você não consiga ainda hoje aceitar essa realidade, quando o ídolo está cravado no seu coração, em muitas situações, Deus vai precisar te quebrar completo para entregar a mensagem até a sua vida. Existem problemas que nos levam a se manter em um pecado, que nos levam a se manter em um engano, que tem a ver com a dureza do coração humano. Nós vemos claramente que Deus não trabalha em fazer com que Jonas adquira mais conhecimento. Jonas sabia quem era Deus. Jonas sabia, por sinal, do amor de Deus, amado. Eu quero antecipar com você, só para que isso fique mais claro. Abre comigo no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que Jonas, no capítulo 4, já no final do livro, depois de os ninivitas terem sido salvos por Deus, terem se arrependido e toda a cidade ter se convertido, olha o que Jonas fala no versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, depois da cidade ter sido salva, tá, gente? Só para contextualizar vocês. Capítulo 3, cidade é salva, o povo se arrepende. E aí no capítulo 4, versículo 1, olha o que acontece. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Versículo 2, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Entendeu? Por que Jonas fugiu? Jonas fugiu, e por mais engraçado que isso seja, e por isso que eu estou dizendo que o trabalho que Deus estava fazendo aqui com Jonas não era um trabalho de fazer Jonas conhecer mais de Deus, porque parte do problema do Jonas era conhecer Deus. Ele conhecia tão profundamente Deus que ele sabia que Deus ia perdoar os ninivitas. Você está entendendo que não era falta de entendimento? Era justamente o que o nosso coração faz. Pega o entendimento, corrompe com o pecado, estabelece as nossas prioridades. É isso que o coração de Jonas fez. E é isso que o meu coração e o seu coração está inclinado a fazer. Então terão trabalhos, terão lutas, terão transformações em nossa vida, que inevitavelmente, assim como Jonas, nós precisaremos ser quebrados por Deus. Nós precisaremos ser pressionados por Deus. Nós iremos passar por um momento de dificuldade em várias situações da nossa vida. Porque o amor de Deus e a intervenção de Deus e o cuidado de Deus por nós é tão grande que Ele se propõe a ter toda essa atenção e gasto de tempo com a gente para que o nosso coração seja transformado. É óbvio, amado, que era importante e fundamental que Jonas conhecesse a Deus. O conhecimento sobre quem é Deus fez parte do processo, é óbvio que sim. Mas nesse relato em especial, Deus trabalhava de maneira específica no coração de Jonas. Deus amou Jonas ao ponto de querer tratá-lo. Jonas não era um herói, ele era um vilão que estava sendo tratado por Deus. Nós também somos vilão, amado. Muitas vezes a gente se acha em um lugar diferente, né? Se acha heróis. E nós não somos. Nós somos os vilões da história. Jesus é o herói da história. Foi a gente que crucificou o herói. Nunca esqueça disso, meu irmão. Por mais bonita que seja o contexto de Jonas, a baleia ali com Jonas, a baleia não, o peixinho. Por mais que seja interessante, e por mais que seja até mesmo tentador construir uma narrativa sobre Jonas, enquanto Jonas, o herói que a gente vai contar para as crianças e para as pessoas, Jonas era o vilão, amado. E até a criança precisa saber disso. Nós somos como Jonas, mensageiros teimosos,
que estão em constante lapidação. Muitas vezes o Senhor nos colocará em serviços indesejados, com pessoas indesejadas, em lugares indesejados, em situações indesejadas, e é possível que o nosso coração fique em paz nessa situação. É impossível, meu amado. Pois lembre-se, nós somos pecadores e queremos pecar. Nós queremos pecar. E assim como Jonas, se necessário for, pagaremos o preço em nome de nossas convicções legalistas ou libertinas. O fato é que o Senhor nos mostra que, assim como Jonas, nós somos carentes da sua direção. Mesmo sendo filhos de Deus, necessitamos analisar o nosso coração diariamente e reconhecer que Deus vai nos tratar vez ou outra. E esse tratamento muitas vezes é bem doloroso. Além disso, podemos ver o plano perfeito de Deus se desenrolando ao longo de toda a Bíblia, culminando na obra redentora da cruz. Deus trabalha de maneira soberana e sábia para alcançar seus propósitos, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios em nossas vidas. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e podemos confiar nesse plano, mesmo que a gente não enxergue para além da curva. Mesmo quando não compreendemos completamente ou enfrentamos dificuldades e sentimos dores no processo do plano, ainda assim, nós precisamos confiar no que Deus tem preparado para a nossa vida. Ainda assim, nós precisamos sempre relembrar, meus amados, que mesmo que eu não entenda, mesmo que seja um plano indesejado, mesmo que seja com pessoas indesejadas, em um local indesejado, mesmo que as minhas convicções pessoais estejam sendo confrontadas, ainda assim, eu e você precisamos buscar confiança no Senhor. E reconhecer que por mais títulos que você alcance, por maior que seja o seu conhecimento teológico e bíblico, você nunca, nem você e nem eu, nunca seremos capazes de questionar o plano de Deus. Nunca seremos capazes de analisar e questionar o plano que Deus tem para a nossa vida. Amém? Senhor, nós queremos reconhecer essa noite o teu plano perfeito sobre a tua igreja, Pai. E não apenas sobre a tua igreja, mas de forma pessoal, na vida de cada membro que faz parte desse corpo. Pedimos da tua direção, pedimos da tua orientação, pedimos da tua manifestação, Senhor, através de cada situação que vamos viver. Através da tua palavra, através da direção que o Senhor nos traz, a partir da tua revelação completa. A partir da transformação que o Senhor tem se disposto a fazer em nosso coração, teimoso, pecador. Nós queremos continuar sendo moldados pelo Senhor, Deus. Usa essa igreja para nos ajudar nessa caminhada. Usa as circunstâncias da vida, Senhor, por mais que sejam dolorosas, para moldar o nosso coração. E nos dá da tua força, Pai, para encarar essas dificuldades que vamos enfrentar. Porque sim, Deus, nós reconhecemos que inevitavelmente nós vamos enfrentar. Que nós possamos crescer enquanto igreja, Pai. Não só aqui em Pacatuba, mas que a tua igreja cresça de uma forma saudável, Senhor Deus, profunda, simples e bíblica em todas as nações. Nos ajuda a enfrentar os desafios que a tua igreja tem pela frente, Pai. Porque no plano maior, que cobre toda a igreja do Senhor, nós sabemos que momentos difíceis tendem a chegar de acordo com a tua revelação, Pai. Que não sejamos como Jonas, Pai. Nos livra desse mal terrível, Senhor. Nós possamos reconhecer e se dobrar, Senhor Deus, de forma vulnerável ao teu poderio, ao teu plano perfeito e à tua ação sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque nos escolheste, Pai. E somos gratos, porque não teria outro lugar melhor para estarmos do que a tua presença, Senhor. Não nesse lugar físico que nos reunimos costumeiramente, que são apenas tijolos e cimento, Senhor, mas na tua presença, Pai. Muito obrigado por nos fazer a tua casa. Muito obrigado porque é através dessa regeneração, Pai,
É através dessa transformação que nós conseguimos viver uma vida de verdade, Pai. Sentir felicidade de verdade, Pai. Ter um sentido de vida que é profundo e significativo. E caminhar de maneira firme nas situações e nos desafios da nossa vida. Vem sobre aqueles, Senhor Deus, que ainda não tomaram e que ainda não têm essa convicção, Pai. Que podem estar nos assistindo, podem estar presentes aqui nesse lugar hoje. Que seja da Tua vontade se revelar a essas pessoas, Pai. E que diante da Tua revelação para elas, Pai, e que diante dessa convicção de quem Tu és, de quem eles são e da necessidade que eles têm de Ti, Pai, que eles possam ser cuidados pela Tua igreja. Que o processo de transformação, que o processo de lapidação dessas pessoas possa se iniciar. E nos usa para que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos encerrar o nosso culto de hoje cantando mais uma canção. É o cântico Deus está aqui. Vou convidar vocês para ficar mais uma vez em pé, para a gente encerrar. Problemas técnicos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu sei que Deus está aqui, pois sinto a sua presença. Você também pode sentir. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É só louvar o nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos por esse culto,
por esse momento em que estamos reunidos no Teu nome. Pai, nos leve em paz para casa. A todos nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa também louvando ao Teu nome, nós pedimos proteção e bênçãos para o restante da semana. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Até a nossa próxima. Ministério Infantil, não saia. Suzana está chamando.